Então agora vamos relembrar alguns breves conceitos sobre independência entre eventos, tá? Então, para começar, você tem dois eventos A e B pertencentes à sua sigma álgebra de interesse, e a nossa ideia intuitiva de independência é quando, se você sabe do conhecimento de A, isso não te informa nada sobre conhecimento de B e vice-versa, tá? Como a gente bem aprendeu em aulas anteriores, a gente codifica a noção de trazer conhecimento a novos eventos através da noção de probabilidade condicional. Então, a gente gostaria muito de dizer, por exemplo, que P de A dado B é igual a P de A, ou seja, saber sobre B não te informa nada sobre A. E também P de B dado A é exatamente igual a P de B, né? Codificando o restante da informação. Saber sobre A não te informa nada sobre B. Usar isso como definição pode ser um pouco inconveniente, porque além disso nos restringir a que nossos eventos não tenham probabilidade zero, o cálculo de probabilidades condicionais às vezes pode ficar um pouco complicado. Então é melhor que a gente desenvolva um pouco mais essa definição antes de chegar em algum lugar. Então vamos pegar esse lado aqui e eu vou escrever a definição de probabilidade condicional e vamos obter que P de A interseção B dividido por P de B. Bom, então, se você olhar esse novo resultado que a gente obteve, se você passar esse P de B multiplicando P de A, você vai ter P de A interseção com B é igual a P de A vezes P de B, ok? E não tem nada de especial na gente ter olhado essa probabilidade condicional para chegar nessa conclusão. Se você tivesse olhado para essa probabilidade condicional, você também teria chegado exatamente aqui, nessa definição. Então é por isso que a gente usa isso como definição de dois eventos serem independentes, conforme está escrito aí no slide. Ou seja, dizemos que os dois eventos são independentes se a probabilidade da interseção entre eles se escreve como o produto das probabilidades individuais. Bom, é interessante notar que isso também tem uma interpretação geométrica. Se a gente pegar aqui o nosso espaço amostral, tá? Eu vou dividir aqui no meio para ficar mais fácil da gente enxergar. O evento da direita eu vou chamar do evento B, tá? Que eu estou pintando de azul. E a metade de baixo eu vou chamar do evento A, que eu vou pintar da cor verde, tá? Então a noção de independência pode ter um apelo levemente geométrico se a gente entender o seguinte. Bom, a proporção que A ocupa do espaço amostral é metade, pelo meu desenho, tá? Enquanto que, se eu olhar a proporção que A ocupa dentro de B, que é exatamente o que está pintado aqui de verde e de azul, também é metade. Ou seja, A ocupa metade do espaço amostral e também dentro de B, ou seja, a parte de A que está em B, também ocupa metade de B. Tá? Então, essa é mais ou menos a geometria que está por trás de dizer que B não carrega informação adicional sobre A e vice-versa. Tá? Claro que essa interpretação geométrica não pode ser levada para sempre, porque a gente bem sabe que não é um paralelo tão claro entre tamanho de conjunto e a sua respectiva probabilidade, a não ser que seja todo mundo equiprovável, mas nos dá uma ideia um pouco melhor de como que a gente enxerga a independência acontecendo. E a gente estende a definição de independência para mais eventos da seguinte forma. Eu vou tomar como exemplo se a gente quisesse dizer que dois eventos A1, A2 e A3 sejam independentes. Tá? Intuitivamente, para verificar que esses três eventos são independentes, a gente tem que verificar se a probabilidade da interseção de A1 e A2 se fatora como produto das probabilidades, mesma coisa com A2 e A3, mesma coisa com A1 e A3 e mesma coisa com os três entre si. Tá? E o que isso significa de modo intuitivo para a gente? Né? Isso significa que A1 não te traz informação sobre A2 e vice-versa, A2 não te traz informação sobre A3 e vice-versa, A1 não te traz informação sobre A3 e vice-versa,
E além disso, não traz informação, dois não trazem informação para nenhum outro restante, tá? Isso está de acordo com a nossa experiência, porque imagina uma situação onde você tem uma opinião e aí chega alguém e fala uma opinião discordante de você. Você pode ficar reticente. Mas se chega uma segunda pessoa e te fala essa mesma opinião, talvez você já comece a pensar em mudar de ideia. Então, esse é o caso onde vale a independência 2 a 2, ou seja, você e uma pessoa que discorda de você, você não muda a sua opinião. Porém, quando você recebe duas novas informações, você já pode ficar um pouco mais com o pé atrás e achar que você possa mudar a sua opinião. Então, faz sentido a gente ter que considerar também a possibilidade que dois eventos influenciem no conhecimento de um terceiro, tá? E claro, se você quiser estudar a independência entre quatro eventos, você tem que analisar todas as combinações possíveis, todas as 2 a 2 que acontecem, tá? Todas as 3 a 3 que acontecem também e levando em consideração todos os quatro. Isso implica nessa definição que pode parecer um pouco complicadinha que está embaixo, mas vamos destrinchá-la e ver que não é tão difícil assim. Então você tem eventos A1, A2, AN, pertencentes à sua sigma álgebra, e você quer dizer quando eles são coletivamente independentes, né? Então você tem que fazer o seguinte: primeiro você vai escolher um número k, que é no máximo a quantidade de eventos que você tem, e no mínimo 2, tá? Ou seja, você vai escolher esse k, e esse k vai representar quantos conjuntos daqui você vai escolher para verificar se a probabilidade da interseção se fatora no produto das probabilidades. Então, uma vez que você escolheu a quantidade de conjuntos a ser estudado, você vai escolher os conjuntos em si. Então, você vai olhar um índice I1, I2 até IK, claro que indo de 1 até N, tá? E você vai ter que verificar se vale o seguinte: probabilidade de A e 1, interseção, até chegar em A e K, isso tem que se fatorar como produto das probabilidades A e 1 até a probabilidade de A e K. E é claro que isso não pode valer para uma escolha específica de K e para uma escolha específica de índices, tá? Isso tem que valer para toda quantidade de conjuntos que você analise e também para toda subcoleção de conjuntos que você analisa. Então, verificar independência coletivamente entre eventos pode ser uma tarefa um pouco mais complicada, porque o número de combinações a você testar cresce exponencialmente, mas isso é necessário. Como a gente vai ver aqui no próximo exemplo, vamos ver um exemplo onde a gente tem eventos que sejam 2 a 2 independentes, porém não sejam coletivamente independentes. E como está indicado aí na observação final, é possível também que você consiga um exemplo onde eles sejam independentes, olhando como os três, porém 2 a 2 não sejam independentes. Enfim, para você aferir a total independência entre uma coleção de N eventos, você de fato tem que verificar para toda a subcoleção se a probabilidade da interseção se fatora como produto das probabilidades. Então vamos olhar esse exemplo aí para a gente entender um pouquinho melhor. Então, considere um alfabeto que tem um total de N letras. Dentre todas as palavras formadas com 3 letras, escolhidas cada uma ao acaso, você vai chamar de S uma particular letra desse alfabeto e você tem esses 3 eventos de interesse. O evento A é a palavra escolhida começa com a letra S, então é S, lacuna, lacuna. O evento B, a palavra escolhida tem a letra S no meio. E o evento C é a palavra escolhida tem exatamente duas letras iguais. Então você pode ter as duas letras iguais assim, ou você pode ter as duas letras iguais assim, ou assim, tá? E o objetivo aqui é você provar que esses eventos são 2 a 2 independentes, porém não são coletivamente independentes, tá? Ou seja, a probabilidade da interseção 2 a 2 se fatora como produto das probabilidades,
porém a probabilidade da interseção dos três não se fatora como produto da probabilidade dos três. Tá? E é mais ou menos fácil entender isso intuitivamente, porque, bom, como as letras são escolhidas de modo independente, se a palavra começa com S, isso não traz informação nenhuma se a letra do meio é S. Da mesma forma que se a palavra começa com S ou tem a letra do meio sendo S, isso não te traz informação nenhuma das duas letras serem iguais. E se você sabe que as duas letras são iguais, isso não te informa nada da palavra começar com S ou ter a letra S no meio. Então isso convence a gente de que os eventos A, B e C são 2 a 2 independentes. Porém, se você sabe que acontece A e B, a palavra começa com a letra S e tem a letra S no meio, isso te dá uma certa informação sobre o evento C da palavra escolhida ter exatamente duas letras iguais. Isso aumenta a chance do evento C acontecer. Então, vamos verificar que isso acontece nesse caso. Vamos ter que calcular umas probabilidades, como a gente está assumindo que tudo é equiprovável, a gente pode essencialmente contar os eventos favoráveis sobre os eventos totais. Então, primeiro de tudo, o nosso espaço amostral, né, é o conjunto de todas as palavras que a gente pode formar, e repara que ele tem tamanho n ao cubo. O tamanho do conjunto A, bom, como a gente está fixando a primeira letra e deixando duas posições livres, é n ao quadrado. Por um motivo análogo, o tamanho do conjunto B também é n ao quadrado. O tamanho do conjunto C, bom, a gente quer que tenha duas letras iguais. Então, eu tenho n possibilidades para escolher a letra que vai ser repetida. Eu tenho n menos uma possibilidades para escolher a letra que não vai se repetir. E eu tenho três possíveis posições para colocar a letra diferente. Então, o meu conjunto C tem tamanho 3, que multiplica n, que multiplica n menos 1. Agora vamos calcular o tamanho das interseções. A interseção B é o evento. A palavra escolhida começa com S e tem S no meio. Então, só tem uma liberdade na última posição, de modo que esse conjunto tem n elementos. Se você for estudar quem que é o tamanho do conjunto A interseção C e B interseção C, né, eles vão ter o mesmo tamanho, e eu vou destrinchar um deles um pouquinho melhor aqui. Bom, quem que é o evento A interseção C? É o evento onde a palavra escolhida começa com a letra S e, além disso, tem exatamente duas letras iguais. Então, bom, se a letra repetida é a letra S, você sabe que a primeira letra é S, você sabe que a letra repetida é S, e como você quer que tenha exatamente duas letras iguais, você tem n menos uma possibilidades para escolher a letra faltante. E essa letra pode estar em duas posições, na do meio ou na do final, porque a primeira já está com S dada pelo evento A. E a outra possibilidade, onde a letra é repetida, não é o S. Então, nesse caso, a primeira posição é a letra S, e as outras duas posições vão ter que ser ocupadas por uma letra que não é S. Então, você tem n-1 possibilidades. Então, como essas duas situações são complementares, a quantidade de palavras no conjunto A interseção com C vai ser a soma desses dois valores, que vai dar 3, n-1. Bom, B interseção C vai ser análogo, porque você está trocando a primeira posição está fixa pela segunda posição está fixa. Então, não altera o nosso raciocínio. E, finalmente, se a gente calcular quem que é a cardinalidade de A interseção B interseção com C, isso está dizendo para a gente o quê? A palavra escolhida começa com a letra S, a palavra escolhida tem a letra S no meio, e ela tem exatamente duas letras iguais. Então, minha única liberdade é, na última posição, escolher uma letra que não seja S. Então, aqui eu tenho n-1 possibilidades. Com isso à mão, a gente pode calcular todas as probabilidades que sejam de interesse. Então, vamos lá. Se você calcular quem que é P de A, eventos totais sobre eventos favoráveis sobre eventos totais, isso vai dar 1 sobre n. Se você calcular P de B, vai dar 1 sobre n também.
E se você calcular P de C, isso vai dar 3n menos 1 sobre n ao quadrado. Se você calcular quem que é P de A interseção com B, isso vai dar 1 sobre n ao quadrado. Se você calcular P de A interseção com C, isso vai dar 3n menos 1 sobre n ao cubo. E se você calcular P de B interseção com C, isso vai dar também 3n menos 1 sobre n ao cubo. Bom, então nesse ponto, você pode verificar o seguinte. P de A interseção com B é, de fato, o produto de P de A e P de B. P de A interseção com C é exatamente o produto de P de A e P de C. E P de B interseção com C é exatamente o produto de P de B com P de C. Então você verificou que os seus os seus três eventos são 2 a 2 independentes. Porém, quando você calcular P de A interseção B interseção C, isso vai dar para você n menos 1 sobre n ao cubo. E se você fizer o produto das três probabilidades, P de A, P de B e P de C, isso vai dar para você, após fazer as contas, vai dar 3n menos 1 sobre n à quarta. E você pode verificar que esses dois valores aqui, eles vão ser iguais se e somente se você tiver um alfabeto com n igual a 3 letras. Tá? Então, se você tiver um alfabeto que tenha mais do que 3 letras, esses eventos A, B e C não vão ser coletivamente independentes, porém você sempre vai ter essa independência 2 a 2 aqui. Então, como a gente falou no início dessa resolução, é algo que a gente verificou de modo intuitivo, dado a natureza desses eventos, porém a gente provou, tá, através das contas, usando a definição de independência entre eventos. Isso é uma coisa sutil com respeito à independência, né? A gente pode provar a independência com base na construção de um espaço amostral ou um modelo probabilístico de modo mais geral, ou a gente pode assumir independência para construir o nosso modelo probabilístico de modo mais conveniente. Tem que se tomar cuidado, porque o conceito de independência é muito forte, pode levar a resultados práticos desastrosos. Então, esse é um exemplo onde a gente verifica independência e no início do próximo vídeo eu vou dar um exemplo onde a gente necessita supor o conceito de independência para conseguir obter algum determinado resultado.